Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Ministro André Mendonça nega ação no Supremo contra a PEC dos benefícios. Justiça do Amazonas envia inquérito que apura as mortes de Dom Phillips e Bruno Araújo para a Justiça Federal. E os gols de mais uma noite de decisões nas Copas Libertadores e Sul-Americana. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Com 121 casos da varíola do macaco confirmados em São Paulo, a Secretaria Estadual de Saúde criou um comitê para analisar a disseminação da doença. A Caterina Schutte tem mais detalhes para a gente sobre este assunto. Oi, Caterina, boa noite a você. Oi, Salso, boa noite para você e a todos que nos assistem. Olha, o Instituto Butantan também vai avaliar a produção de um imunizante contra o vírus. Dos casos confirmados até agora no estado, 107 são na capital paulista. Todos os pacientes apresentam boa evolução do quadro de saúde e estão sendo monitorados. O último caso confirmado foi em São José dos Campos. Segundo a Vigilância Sanitária Municipal, o paciente é um homem que teve contato com pessoas de outros estados e não precisou ficar internado. A prevenção contra a varíola do macaco, Salso, é bem semelhante com a da Covid-19. Medidas de higiene, uso de máscara e distanciamento social. Eu volto com você. Obrigada, Caterina. No Rio de Janeiro, a Justiça autorizou a saída da prisão de duas mulheres que estavam presas suspeitas de espionar ações do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais da PM. O Pedro Paulo Filho chega agora com os detalhes. Pedro, boa noite para você. Qual foi a justificativa, hein? Oi, Salso, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essas duas eram acusadas de monitorar policiais e repassar as informações para traficantes. Mas a Justiça entendeu que os investigadores não conseguiram comprovar a ligação delas com grupos criminosos. As duas foram presas quando seguiam carros do BOPE que se dirigiam para uma operação. Segundo os policiais, elas transmitiam todo o percurso em tempo real com telefones celulares. E uma câmera também foi encontrada no apartamento de uma delas, num prédio próximo à sede do batalhão na Zona Sul aqui do Rio. Bom, mesmo liberadas, essas mulheres ainda podem ser intimadas para prestar esclarecimentos durante a investigação. Salsi. Obrigada, meu querido, pelos detalhes. A Justiça do Amazonas mandou um inquérito que apura as execuções do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira para a Justiça Federal. O João Luiz Onetti tem as informações direto de Manaus. Oi, Luiz, boa noite. Boa noite, Salsi. A decisão é da juíza Jacinta Silva dos Santos, da comarca de Atalaia do Norte. O relatório das investigações realizadas pelas polícias civil e federal aponta que a motivação do crime estaria relacionada aos direitos indígenas. E, nesse caso, a competência é da Justiça Federal. Além disso, o Ministério Público também sugeriu o envio da investigação à esfera federal. No dia 5 de junho desse ano, Dom Phillips e Bruno Pereira foram vistos pela última vez na comunidade ribeirinha São Rafael. Os corpos deles foram encontrados quase uma semana depois, após a prisão de um suspeito. Até agora, 3 pessoas já foram presas. Salsi. Obrigada, João. Agora a gente fala dos dados do Banco Central que foram divulgados nesta quinta-feira e mostram que a diferença entre saques e depósitos da poupança foi recorde, mais de 50 bilhões de reais. O Alessandro Saturno traz os detalhes direto de Brasília. Oi, Alessandro, boa noite. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Olha só, os brasileiros passaram a retirar mais valores da caderneta de poupança no ano passado, principalmente por causa da alta da inflação e do aumento dos juros. Essa diferença entre saques e depósitos chegou a 50 bilhões de reais no primeiro semestre de 2022 e bateu recorde, pois é o maior volume da série histórica iniciada em 1995. Só para ter uma ideia, Salsi, nos últimos 12 meses, o rendimento da poupança foi menos de 6%. Isso é menos da metade da inflação para o período. Salsi. Obrigada, Alessandro. Até já. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou um padre que atuava na região metropolitana de Belo Horizonte por crimes sexuais. A repórter Virgínia Nalon traz as informações. Oi, Virgínia, boa noite.
Boa noite, Salsa. A denúncia acontece depois de 9 meses que os casos vieram a público. As vítimas teriam sido abusadas entre 2014 e 2021 pelo padre José Carlos Pereira de Santa Luzia, cidade que fica a 20 quilômetros aqui de Belo Horizonte. De acordo com o Ministério Público, menores de idade também relataram abusos do religioso. Segundo a denúncia, José Carlos usava da autoridade religiosa e oferecia presentes e dinheiro para cometer o crime. Pelo menos 11 mulheres procuraram a polícia, que instaurou um inquérito para investigar o caso. A Cúria Metropolitana de Belo Horizonte informou que o padre José Carlos Pereira está afastado das funções até que o processo de investigação seja concluído. Salce. Obrigada, Virgínia. Uma operação da Receita e da Polícia Federal apreendeu drogas em navios que partiriam do Porto de Santos para o exterior. Vamos falar agora com a repórter Juliana Vaz, que tem mais informações. Oi, Juliana. Boa noite, Salce. Foi a segunda operação desse tipo aqui no Porto de Santos apenas essa semana. Nessa quinta-feira, os agentes encontraram mais de 1,5 toneladas de cocaína em 2 navios. Uma parte da droga estava escondida em uma carga de amendoim que tinha como destino final a Holanda. Em outra embarcação que iria para o Marrocos e Líbano, a cocaína estava em um container de açúcar. O Porto de Santos é o maior da América Latina e um dos maiores do mundo. Por aqui passa grande parte dos produtos que chegam e saem do país. Na terça-feira, outra operação resultou na apreensão de 87 quilos de cocaína que estava escondida em uma carga de suco de laranja. Salce. Obrigada. Já em Goiás, o dono de uma loja de carros usados é suspeito de aplicar um golpe nos clientes que pode chegar a 3 milhões de reais. Ele teria vendido os veículos deixados na loja sem repassar o dinheiro aos antigos proprietários. Cadeado no portão e nenhum carro no pátio da loja. Na delegacia, movimento intenso de pessoas que denunciam o empresário. Coloquei o carro lá na garagem, ele vendeu para outra pessoa e até hoje ninguém recebeu nada. Este construtor deixou a caminhonete para ser vendida há cerca de 1 mês. O veículo foi negociado por 120 mil reais, mas ele não viu o dinheiro. E ela foi vendida, e só que eu não documentei ela está financiada. Pelo menos 50 pessoas já procuraram a delegacia. O prejuízo estimado pode chegar a 3 milhões de reais. Para cada veículo negociado, 2 pessoas caíam no golpe. Aqui vendia e aqui comprava. Nós temos aí a vítima que está com o carro sem documentação e temos a vítima que está sem o carro e sem o dinheiro. O dono da loja está desaparecido. Ele vai ser investigado por estelionato, crime que triplicou no Brasil em 4 anos. Só no ano passado foram quase 1.300.000 ocorrências. A pena pode chegar a 5 anos de prisão. Para as vítimas, fica a expectativa de recuperar, pelo menos, parte do prejuízo. As pessoas falam assim, bens você conquista novamente, mas vamos combinar, é difícil. Ele roubou sonhos, tanto meu quanto de várias outras pessoas. Nos destaques internacionais, ao menos 3 pessoas morreram e outras 5 ficaram feridas após um bombardeio do exército russo a um prédio residencial em Kharkiv, na Ucrânia. Nesta quinta-feira, o exército ucraniano hasteou a bandeira do país na Ilha da Cobra. O território foi reconquistado na semana passada. O presidente russo, Vladimir Putin, desafiou os países do Ocidente a tentarem derrotar a Rússia no campo de batalha e disse que a ofensiva militar ainda não começou nada sério na Ucrânia. A polícia dos Estados Unidos abriu uma investigação contra o pai do atirador que matou 7 pessoas em um desfile no Dia da Independência. O pai de Robert Crimo vai responder judicialmente por ter assinado uma licença para o filho obter o porte de armas em 2019. Na época, o jovem não podia adquirir armas de fogo por ter menos de 21 anos. A polícia do estado de Illinois também disse que neste mesmo ano, o autor do ataque ameaçou matar toda a família. Robert Crimo confessou o crime e pode ser condenado à prisão perpétua. Ele usou um fuzil para disparar contra uma multidão que assistia ao desfile de 4 de julho em Highland Park, nos arredores de Chicago. Na Itália, começou o julgamento dos envolvidos no desabamento da ponte Morandi de Gênova em 2018. 59 pessoas foram responsabilizadas pelo acidente que deixou 43 pessoas mortas. Entre os réus está a diretora da empresa responsável pela manutenção da ponte.
A investigação revelou o péssimo estado da estrutura. A ponte foi construída nos anos 60 e desabou em 2018. E olha, a Organização Mundial da Saúde alertou para o aumento no número de casos de Covid-19 no mundo pela 4ª semana consecutiva. Mais de 4 milhões de infecções foram registradas na última semana. Segundo a OMS, houve redução no número de casos apenas na África e nas Américas. Na Europa, o aumento de contaminações aconteceu devido ao grande número de viagens no período de férias de verão da região. Aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados adiou na noite desta quinta-feira a votação da proposta que amplia o Auxílio Brasil e outros benefícios à população. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que ele encerrou a sessão sem que a matéria fosse votada. A votação ficou marcada para a próxima terça-feira. Agora a gente vai ver como foi o dia de hoje. A sessão no plenário da Câmara dos Deputados foi aberta às 6h30 da manhã e durou exatamente 1 minuto. Foi uma manobra para atender ao regimento interno que exige um número mínimo de sessões antes da apresentação da proposta. Durante toda a manhã e parte da tarde, o texto que cria uma série de benefícios sociais foi discutido na comissão especial. A oposição tentou tirar a matéria de pauta, mas não teve votos suficientes. A proposta teve 36 votos favoráveis contra 1. Nós temos sim votar favoravelmente, a favor dos mais pobres, a favor dos desvalidos, a favor daqueles que realmente necessitam. E é essa votação que faremos hoje. O republicano, senhora presidente, votará favoravelmente. Terá o nosso voto aqui na comissão e terá também o nosso voto no plenário logo mais. O texto aprovado é o mesmo que veio do Senado. Se tivesse qualquer alteração, teria de voltar para que os senadores analisassem as mudanças, o que atrasaria o pagamento dos benefícios. A proposta aumenta o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 por mês e também zera a fila do benefício, incluindo 1.600.000 famílias carentes no programa. Cria um voucher para os caminhoneiros no valor de R$ 1.000 por mês. Os taxistas também serão beneficiados, mas ainda não há um valor fechado. Para pagar esses 2 benefícios, será declarado estado de emergência. O Vale Gás foi ampliado para R$ 120 a cada 2 meses. E os estados também serão compensados pelas passagens gratuitas a idosos no transporte público e pelas reduções de impostos sobre o etanol. As medidas vão custar pouco mais de 41 bilhões de reais e valem até o final do ano. Depois de passar aqui pelo Congresso, a proposta que muda a Constituição precisa ser promulgada para começar a valer. Os pagamentos começarão a ser feitos em agosto, mas o Ministério da Cidadania estuda a possibilidade de pagar os R$ 200 a mais do Auxílio Brasil, já a partir deste mês. Olha, como a gente acompanhou na reportagem da Renata Varandas, a proposta que amplia o Auxílio Brasil e outros benefícios à população ainda tramita na Câmara dos Deputados. Mas o assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira. A gente volta agora a Brasília, novamente com o Alessandro Saturno. Alessandro, você tem os detalhes para a gente, certo? Exatamente, Salsi. Olha, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, negou agora há pouco uma ação que pedia a suspensão da discussão dessa PEC dos benefícios lá na Câmara. Mendonça alegou o seguinte: não havia requisitos mínimos para a concessão do mandado de segurança que foi apresentado pelo deputado Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul. O parlamentar acionou o STF, alegando aí desvio de finalidade da proposta. Agora, Salsi, com essa negativa de Mendonça, a PEC ela vai seguir tramitando normalmente e, pela promessa aí do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, deve ser votada já na próxima terça-feira. Volto com você, Salsi. Excelente noite. Obrigada, meu querido. Bom descanso para você. O presidente Bolsonaro editou um decreto para que os postos exibam os preços dos combustíveis antes e depois da redução do ICMS nos estados. O decreto é uma forma de o governo deixar claro para o motorista o quanto a redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ajudou a baixar o preço dos combustíveis. Pela regra, que vale até o final do ano, os postos terão de informar os preços em 22 de junho, antes da redução do ICMS, e o valor atual, e também deixar claro a composição dos impostos que incidem sobre os combustíveis.
Há 15 dias passou a valer a lei que fixou o limite de alíquota do ICMS entre 17% e 18% para a cobrança do imposto nos combustíveis, na energia elétrica e telefonia, que passaram a ser considerados essenciais. Com as reduções de tributos federais e estaduais, o Ministério de Minas e Energia estima uma redução de R$ 1,55 por litro de gasolina e de 31 centavos no etanol, na comparação com os preços há 2 semanas. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro criticou a política de sanções econômicas dos Estados Unidos e da Europa contra a Rússia. O presidente me disse por meio de uma mensagem que também foi compartilhada com uma lista de contatos que, abre aspas, erraram e pagam caro com as sanções. Seus povos sofrem com os preços dos alimentos, a alta dos combustíveis e o corte de gás russo para a Europa, fecha aspas. O presidente também comenta que aqui no país começou a diminuir o preço da gasolina em 20%, uma referência à retirada de impostos, diz que temos segurança alimentar e que a inflação começa a cair. O presidente passou o dia em reuniões internas no Palácio do Planalto e acompanhou com atenção a discussão da proposta que amplia os benefícios sociais na Câmara dos Deputados. Na Índia, mais de 230 pessoas morreram por causa das chuvas nas últimas semanas. Equipes de resgate procuram por 4 desaparecidos. Segundo autoridades, mais de 7 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar as casas. O Paquistão também sofre com a temporada de chuvas. Mais de 77 pessoas morreram devido a inundações e deslizamentos de terra desde junho. O continente asiático sofre com as monções nesta época do ano. O fenômeno climático provoca chuvas fortes e se estende por cerca de 4 meses. No México, autoridades resgataram quase 200 animais selvagens após uma denúncia de maus tratos. A polícia disse que encontrou os animais doentes e desnutridos. Você acompanha aí nas imagens. A operação foi possível depois que essas imagens circularam nas redes sociais mostrando as más condições do local, que fica na capital da Cidade do México. Os animais, a maioria leões e tigres, serão levados a centros veterinários e em seguida transferidos para zoológicos do país. Na Espanha, milhares de pessoas voltaram a celebrar o tradicional Festival da Corrida de Touros depois de 2 anos. A celebração tinha sido cancelada por causa da pandemia. Vestidos de branco e vermelho, os foliões lotaram as ruas da cidade de Pamplona. O evento começou nesta quarta-feira e dura 9 dias. Durante a celebração, os touros perseguem corredores em um trecho de mais de 800 metros. Mas a tradição polêmica é perigosa. Pelo menos 5 pessoas foram levadas para o hospital da região no primeiro dia de evento. O ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, foi ferido durante um discurso na cidade de Nara, no oeste do país. Segundo a imprensa japonesa, Abe estava inconsciente e foi levado para um hospital. Ele teria sido atingido por 2 tiros. Um homem foi detido. Shinzo Abe ficou no cargo de primeiro-ministro durante 8 anos, até setembro de 2021. E agora o futebol. Na Copa Sul-Americana, São Paulo e Atlético Goianiense venceram e se classificaram para as quartas de final. A equipe de Goiânia conseguiu a vaga nos pênaltis contra o Olímpia do Paraguai. Vamos aos gols do São Paulo, que jogou no Morumbi. O São Paulo foi a campo contra a Universidade Católica do Chile em situação confortável, já que havia vencido o primeiro jogo por 4-2. E Luciano deixou tudo ainda mais tranquilo. Ainda no primeiro tempo, a bola pegou na mão do jogador chileno dentro da área e o árbitro marcou o pênalti. Éder fez 2-0. Moreira e Rodriguinho marcaram pela primeira vez no time profissional. A Católica ainda marcou um golzinho. 4-1 e o São Paulo agora enfrenta o Ceará nas quartas de final. E saiu o último time classificado para a sequência da Copa Libertadores. Jogando na Argentina, o Fortaleza não resistiu e foi eliminado pelo Estudiantes. Em La Plata, Manuel Castro, de cabeça, colocou o time da casa na frente. O mesmo Castro repetiu a dose no começo do segundo tempo. Zapiola fechou o placar e a classificação dos argentinos para as quartas de final. O Estudiantes vai encarar agora o Atlético Paranaense, time que está em boa fase com o técnico Luiz Felipe Scolari.
Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 horas da manhã, na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.